esta nação, porque o teu povo aqui nesta noite clama por esse perdão. Esse povo tem vontade de ver esse país salvo em nome de Jesus. E esse povo glorifica as suas palmas, celebrando a Ti, dizendo: salve, Senhor. Deus, sara esta nação com teu poder, com o óleo da tua unção. Deus, sara esta nação com teu poder, com o óleo da tua unção. Dia, Deus olhou para esta nação e por ela se apaixonou de uma forma especial. Dia, Deus olhou para esta nação e por ela se apaixonou de uma forma especial. Colocou sobre ela a sua mão, derramando da sua unção, liberando do seu poder. Colocou sobre ela a sua mão, derramando da sua unção, liberando do seu poder. Deus sara esta nação com o teu poder, com o óleo da tua unção. Deus sara esta nação com o seu poder, com o óleo da tua unção. Dia, Deus olhou para esta nação e por ela se apaixonou de uma forma especial. Dia, Deus olhou para esta nação e por ela se apaixonou de uma forma especial. Sendo a tua mão, derramando da sua unção, liberando do seu poder. Colocou sobre a sua mão, derramando da sua unção, liberando do seu poder.
Graças, paz, boa tarde a todos, tudo bem? Boa tarde, pessoal do Instagram, pessoal do Face, pessoal do YouTube. Que bom estarmos aí mais uma tarde no nosso programa. Alguém pode escrever para mim aí qual é o nome desse programa? Eu esqueci, acho que é programa A Hora Nona. Graças, paz, Adriana. Hora Nona é o nome do nosso programa, né? É o nosso podcast Hora Nona, de terça a sexta, às 15 horas. Amém? Então, toda terça, sexta, às 15 horas, é o nosso podcast. Pode escrever aí, amados. Vocês estão aí? Quem que está aí? Deixa eu... Quando você vai compartilhando aí, vocês vão compartilhando. Boa tarde a todos. Vocês vão compartilhando, eu vou fazer isso também, mandar para os grupos aqui, né? Deixa eu ver aqui, mandar para o pessoal que a gente já está no ar, né? Já estamos no ar e creio que Não, posso lá. então já estamos no nosso programa. Deixa eu mandar para o pessoal aqui. Deixa eu ver aqui. Pá. Vamos compartilhando aí, estamos juntos, hein? Conto com vocês. Ô, boa tarde, pessoal que está entrando aí. Já deixa eu só compartilhar aqui com os grupos, tá no meu status e mandar ver para. Tem um grupo aí que nos acompanha. Então, eu ia dizer que o programa já tá tudo bom, tá chegando bem para vocês aí. Pessoal do Instagram, som tá bom, imagem. Pessoal do YouTube e o pessoal do Face, tudo legal, entrando bem aí as coisas, a imagem, o som estão chegando bem para vocês. Vamos lá. Hoje eu vou fazer um programa diferente. Quando você vai compartilhando, né? Você vai entrando, vai compartilhando, eu vou ajudar vocês aqui. Deixa eu já botar aqui, preparar. Eu gostaria de vocês. Hoje vamos interagir, né? Deixa eu pegar aqui. Quantos têm gostado aí do nosso programa? Boa tarde, Jussara. Boa tarde, Adriana. Boa tarde, Gisele. Todos aí que estão. Vamos falar que está entrando mais gente. A Neia também está entrando aí agora. Então, hoje eu quero fazer um programa junto com vocês, né? Vamos interagir nesse programa. Um podcast a gente às vezes trata de algo específico. E eu quero, nessa tarde, tratar. Eu quero tratar com vocês de algo bem específico, né? Amém? Vai compartilhando aí, vamos dizendo, cheguei, tô na área, né? Vamos todos aí para nós darmos início. Deixa eu dar mais alguns minutinhos para vocês aí, né? Vou dar mais 2 minutos enquanto você compartilha. Tá bom? Tá chegando bem aí, né? Beleza. Som, imagem, tudo ok, né? Daqui a pouco vamos entrar na palavra. Vamos compartilhar. Detalhe, pessoal do Instagram, se cair, migra para o AP José Mário ou vai para o YouTube, que nós também estamos transmitindo no YouTube, tá bom? Então, da mesma forma que estamos transmitindo pelo Instagram, estamos transmitindo pelo YouTube. E hoje eu quero fazer um programa bem diferente. Hoje vai ser um podcast, né? Vamos lá, enquanto você compartilha, deixa eu ver aqui. Eu quero pedir a vocês para vocês interagir bastante com a gente aqui, né? Todos, né? Vamos interagir. Graças a paz, Joana. Tudo bem? Beleza? Todo mundo aí? Ok?
Falta 50 segundos, hein? Eu dei 2 minutos. Glória a Deus. Vamos lá? Vamos orar? Pedir que Deus nos conduza. Orar também pela sua família desde já. Amém. Pai, em nome de Jesus, te damos graça, Senhor Deus, por esta tarde. Te damos graça por essa direção que o Senhor nos deu desse programa da tarde. Senhor Deus, que toda a informação aqui, Pai, possa servir de edificação para as pessoas, para as famílias. Pai, em nome de Jesus, tomas a frente, tomas o primeiro lugar, que em tudo que vai ser feito aqui eu possa ser instrumento seu, afinado da sua palavra. Toma a família dos teus filhos que estão nos ouvindo, que estão participando conosco desse momento, desta tarde. Guarda, livra de todo mal, livra de toda essa enfermidade, em nome de Jesus. Amém? Eu quero falar com vocês mais um pouco, que nós fizemos um programa, acho que foi não sei se vocês lembram para mim, porque eu estou tão envolvido, se foi sexta ou foi sábado, né? Nós falamos sobre as más notícias, e hoje eu vou falar, o tema hoje, vocês que estão anotando aí, que tem gente que anota tema, pergunta, porque até o Bispo Fernando ele tem que colocar isso, né, no podcast, e eu gostaria que vocês colocassem, né, escrevesse aí o tema, analisando as informações. Nós estamos vivendo dias maus, né? Como vocês têm visto, estamos debaixo de uma pressão, estamos debaixo de um jugo, né? De uma pandemia, né? É a palavra, a pandemia, porque a nível mundial, né? Não é endemia, que é quando é a nível regional, local, não. Essa pandemia está acontecendo no mundo todo. Temos visto aí um número muito grande de mortes, né? Pessoas morrendo, né? Isso temos visto aí cada dia nós estamos contemplando algumas notícias novas, né? Enquanto isso vai compartilhando, amados, para que o que vai ser falado hoje alcance um número muito grande de pessoas, tá? Mas uma coisa que eu quero trazer para vocês, e eu tenho visto, né, o erro em muitos de vocês, é não fazer uma análise fria do contraponto. Sabemos, né, eu tenho pessoas, meu filho, membros da igreja, né, minha filha atendendo pessoas, né, que estão passando por problemas, mas uma coisa eu tenho reparado, e uma coisa, amado, eu estou de quarentena, eu faço parte do grupo de risco. E eu não fico em casa vendo, sem fazer nada, eu estou estudando aqui, ó. São livros aqui, inclusive, ó, o nosso livro, né, não deixe de adquirir, né? Deixa eu botar aqui para vocês. Tá dando para ver? Chegou? Peraí. Isso. Que vai ser o nosso seminário, né? E uma coisa tem, e fora outros mais aqui, né? Que a gente para estudar, para escrever, para ler. Tem um material que chegou que eu estou mexendo, né? Aos poucos do material que vai ser para formação, escola de líder, tá? Eu quero pedir a vocês, interagem comigo aí para a gente ajudar a fazer esse programa de hoje. Então, eu comecei a ver os contrapontos, porque a gente só vai ouvindo
né? E o erro de muitos de vocês, né? Às vezes até também porque até não tem outro meio para ver outra coisa, né? Mas uma coisa me chamou muito a atenção. A gente está sendo marretado de uma maneira muito pesada. Eu estava conversando até agora há pouco com o Bispo Fernando, só de uma análise de uma informação. Irmãos, se você tem, deixa eu pegar aqui, se você tem controle, isso aqui é para ser usado, amém? O controle que você tem é para ser usado. Isso aqui é para você botar um canal, outro canal, né? E muitas das vezes você fica direcionado. Não vou falar de más notícia, tá? Mas antes, olha o que. Irmãos, a Bíblia é uma bênção. Quantos podem dar glória a Deus por isso? A Bíblia é algo tremendo. A Bíblia é algo que nos ensina em todas as áreas. Eu queria que tu abrisse a tua Bíblia em Atos, né? E eu vou falar em cima desse texto. Vou trazer essa palavra, não é pregação, tá? Que vocês vão interagir comigo, né? Eu vou trazer para você luz nesses dias. Luz. Eu quero ser o contraponto no meio de tudo que está acontecendo, né? Eu quero ser o contraponto no meio de todas essas más notícias. Amém? Sabemos que a coisa é séria, sabemos que temos fatos conosco, real. Muitas notícias eu tenho em tempo real do que está acontecendo, né? Pelas fontes que nós temos. Eu tenho a nível Brasil, fora do Brasil, né? Porque a gente consegue, pela rede de informações que nós temos, e uma das coisas que eu faço é procurar analisar dentro do contexto se é somente isso e buscar os porquês do que está acontecendo, buscar entendimento por que está acontecendo isso, né? E uma das coisas que você vai reparando quando você fica refém de só uma voz, de só um canal, né? A única coisa que nós devemos ser refém é isso aqui, ó, Max, é a palavra. Amém? Isso que nós devemos ser refém, que é a palavra que nós devemos ser refém dela sempre, né? Todos abriram aí? Atos. Deixa eu primeiro pegar o texto para nós entrarmos e pegar o nosso norte para seguirmos em frente nesse caminho. Amém? Vamos lá? Todos. Atos, capítulo 17, versículo 11, né? Eu vou ler o 1, o 10 e o 11 para dar o contexto para vocês entenderem. E logo, durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegando, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Paulo e Silas, né? Quem está entrando agora, Atos, capítulo 17, versículo 10 e 11. E logo durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegando, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, que é o teu caso. Nobre só projeta coisas nobres. Vocês são nobres, tá? Porque eu estou falando com príncipes e princesas. Amém? Você faz parte de uma elite. Você faz parte de um povo escolhido. Amém? Então, você vai habitar com o Rei dos Reis. Continuando, versículo 11, que é a base do que eu vou estar ministrando aqui. Ora, estes de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez, examinando as escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Amém? Olha que interessante.
com isso, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição e não poucos homens, né? Então, uma coisa que me chamou nesse texto foi uma atitude que muitas das vezes nós, vocês aí que estão me assistindo, não fazem. E eu não sei por quê, por falta de tempo, ou no contratempo, não vai examinar as coisas. Eu comecei, irmãos, nesses dias, como eu falei, estou de quarentena, né? Obrigatória, né? Porque por ordem médica eu não posso, né? Estar, mas eu estou aqui estudando, eu estou aqui vendo o contraponto. Primeiro, analisando, sabendo que está tendo algumas situações pontuais, entendeu? Sabendo que tem algumas situações pontuais e analisando friamente outras opiniões. Uma das coisas que eu ouvi hoje, eu tenho postado tanto no. Eu tenho colocado mais para os grupos internos. Vou ver se consigo abrir. Depois vou pedir o Bispo Fernando para que a gente possa colocar. A gente tem o Philadelphia News, né? Philadelphia News. E eu já até pedi para o Bispo Fernando colocar, e nós vamos ver se a gente consegue ampliar um canal, de outras notícias, de contrapontos. E uma das coisas que me chamou a atenção, né? Eu fui ver outra opinião, outras opiniões, outras análises, né? E detalhe, a palavra profética que nós liberamos esses dias já está acontecendo, já está começando a vir as boas notícias. Amém? Até a gente ouvir a notícia final que essa praga vai cessar. E o que eu fiz? Eu comecei a ouvir o outro lado. Eu vou ver se eu consigo colocar para vocês aqui algumas opiniões, tá? Não vai dar tempo de ouvir tudo, mas eu vou colocar para vocês que não tem só um norte que a gente tem que tomar. Tem outros caminhos e muitas das vezes a gente não ouve, tá? Deixa eu pegar aqui, porque são vários canais que falam e muitas das vezes a gente fica preso a somente uma informação, né? A somente uma notícia. Eu vou botar aqui, vocês vão ficar mais pelo áudio, tá? Mas eu vou interligar para que vocês possam ouvir. Eu quero trazer para vocês hoje é para que vocês possam, sabe, irmãos, não ficar focado nem preso em uma única opinião. Quantos estão entendendo? Vamos ver o contraponto. Precisamos ver o contraponto. Aqui, ó. Eu vou mostrar para vocês. E detalhe, amados, às vezes uma opinião. Aqui, vou ver se consigo que vocês ouçam. Tá? A quarentena aqui em São Paulo e isso deve ser renovado pelo menos mais uma vez lá na frente. Isso aqui é a Jovem Pan, tá? Olha, eu ainda não obtive, vou ficar quieto para vocês ouvirem. Foi boa, mas eu não obtive respostas convincentes para as perguntas que eu fiz há pouco nesse Jornal da Manhã e que repito agora. Quem são os mortos? É preciso saber se eles estavam em quarentena ou fora da quarentena. Se estavam em quarentena, então ela não produz esses efeitos mágicos, né? Não deixa ninguém a salvo da epidemia. Se não estavam, então parte da população não está cumprindo as regras impostas pelo governo. Nos dois casos, isso mostra que a quarentena para todos não é a salvação da lavoura, não salva todas as vidas. Eu continuo, mas muito cético em relação à eficácia desse tipo de medida drástica, porque as curvas desenhadas pela epidemia, elas são todas, repito, elas só caminham para o alto, não vejo nenhum achatamento, elas vão para o alto e desenham uma pirâmide bastante inclinada e muito alta e só. Então a epidemia ela está seguindo o curso previsto pelo Dr. Osmar Terra e outros infectologistas.
Ai, na hora. Ela não, o vírus não respeita tanto assim, não, a quarentena. E mais, como estão fazendo Espanha e Itália, eu acho que o Brasil deve estudar desde já como é que vai ser essa retomada gradual do trabalho. Não pode ficar todo mundo concentrado aí nesse combate, das exigências aí do isolamento radical, e depois ficar pedindo dinheiro ao governo federal, que não tem. Ontem até o governador Dória disse que o governo pode emitir dinheiro. Tomara que não faça isso. Tomara que não faça isso. Você não tem lastro para emissão de moeda aí, emissão de cédulas, no caso, não pode fazer isso. Não existe lastro. Então, os governadores fazem reivindicações que o governo federal não pode atender, em vez de se entender com o governo, né, de chegar a um tipo de acordo quanto à retomada da atividade econômica. Está demorando demais. Se a Espanha e a Itália já estão pensando nisso, ainda lidando com números altos, né, de mortos e infectados, o que espera o Brasil? Rodrigo Constantino e a entrevista do governador de São Paulo. Pois é, acho que o governador João Dória toca em alguns pontos importantes, verdadeiros, né? O presidente Donald Trump, que foi citado por ele, de fato mudou a postura, assumiu ali um papel de estadista na liderança do combate ao coronavírus, em vez de desmerecer a sua ameaça, e é verdade que vários países do mundo adotaram essa estratégia que alguns dizem que surtiu efeito, outros são mais céticos. É importante também lembrar que existe o federalismo, ou seja, devemos lutar para que os estados possam ter certa autonomia para tomar medidas de acordo com as suas próprias realidades. Eu também não gosto de uma visão que venha de cima para baixo, e isso serve para os dois lados. Tem gente achando que temos que seguir em todos os 5.500 municípios do Brasil aquilo que a OMS define, isso também é temerário. Acho curioso o governador falar de importância de diálogo, que o presidente não vai poder impor nada, sendo que quando chega na fronteira de São Paulo para dentro, ele é que está assumindo esse papel de impor tudo na marra, inclusive, se for o caso, invadindo fábrica ou prendendo gente que está na rua. Isso me remete a sugestão que o Guzzo, o jornalista Guzzo, fez num artigo da Gazeta do Povo, onde ele diz que se o Bolsonaro quisesse acabar de fato com esse isolamento quase total, bastava ele assumir a postura contrária. Se ele começar a defender que tem que fechar tudo, bater em quem ousa discordar dele e assumir de fato um figurino fascistoide, todo mundo vai ficar constrangido, vai ver que é perigoso seguir em certa linha, porque ameaça a liberdade, né? E aí, rapidinho, a gente vai ver um monte de jornalista mudando de opinião e dizendo que tem que começar a relaxar. A dicotomia entre vidas e economia não é uma dicotomia real. Economia é vida. São empregos, são pessoas que precisam trabalhar para comer. O Estado não consegue suprir, não consegue substituir essa realidade. Nós tivemos já os bancos recebendo 2 milhões de pedidos de renegociação de dívida. A situação é calamitosa. Os números catastróficos previstos de mortes não se realizaram, felizmente, né? Mas a certeza da destruição econômica essa está dada. Então precisamos começar, assim como disse o Augusto, a começar a pensar e ter uma estratégia de retomada da atividade. E, por fim, sobre Lula, eu discordo do governador. Eu sentiria muita vergonha, interessa. porque é óbvio que é hora de... Isso aqui já não é... Já Sem vou tomar. ouvir o Porque outro lado. Eu fiz questão que... 2 milhões de pedidos. Eu fiz questão que vocês ouvissem. Tem outras aqui, mas eu não vou entrar no mérito nisso aí, não. São várias opiniões que foge de uma só opinião. Vocês entenderam, amados? Uma coisa que me chamou a atenção, igual muitos estão batendo. Irmãos, vocês imaginam quantas pessoas morrerão, né? Isso não vai acontecer, porque eu sou profeta, eu só estou entrando no campo da suposição. Amém? Porque nós estamos orando para que isso não aconteça. Irmãos, vocês imaginam quantas pessoas que estariam morrendo? Primeiro, fome e miséria. Outro, um fator que é a doença do século, o emocional. Entendeu? Para vocês terem ideia, tem pessoas que estão mal porque estão ouvindo só essas notícias dizendo eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. As previsões deles, graças ao nosso bom Deus, de novo, graças ao nosso bom Deus,
não foram aquilo que eles esperavam. Mesmo que estando a curva ainda um pouco subida. Mas nós já vamos para quase 20 dias, irmãos. Vamos ver os exemplos, que são situações diferentes, são situações pontuais da Itália, da Espanha, né, da Europa. A Europa é um país, de parte deles, de muitas pessoas idosas. Muitas idosas, e detalhe, pessoas que vivem isoladas. Uma coisa que aconteceu na Itália, que vocês não viram, que aqui no Brasil, teve casais idosos que morreram dentro de casa. Porque lá não tem essa empatia, né? Empatia que nós temos aqui, né? Como o povo brasileiro, que é um povo que está sempre juntos. Não, lá não. Lá é cada um. Vocês têm uma ideia? Eu estava em Portugal. E o brasileiro, você sabe como é que é, né? Eu estava numa fila de caixa eletrônico. Aí, você está ali com o português, turista, né? Você, de fora. Eu comecei a conversar com ele. Ele olhou para mim e falou assim: você me conhece? Por que você está falando comigo? Irmãos, se eu fosse o cachorro, eu falei, corria. Eu fiquei com a cara no chão. Assim mesmo. Porque às vezes a gente está acostumado com o nosso país, né? Aqui no Brasil, tudo a fila é bom para ter uma boa conversa, né? É muito bom a gente estar aqui, mas uma das coisas, amados, que a gente tem que entender, que a gente tem que buscar as fontes. Não ficar sendo orientado e direcionado e viver angustiado por só uma notícia, né? Só uma fonte de informação, só uma pessoa marretando para a gente o que nós devemos fazer. Amém? Só um canal. Eu tenho aqui, porque não vai dar tempo, o programa é de 1 hora, né? O nosso podcast, a Hora Nona, mas eu vou ver se consigo repartir esse programa para trazer a luz para vocês. Eu quero dizer para vocês que tem outras opiniões. Vocês entenderam? Eu vou dar um exemplo, até médico, vamos dizer, especialista, às vezes ele vai consultar outros colegas. Por quê? Dentro de uma situação, amados, que veio com a dose do remédio está sendo muito forte, que eu até postei, depois eu pedi o Bispo Fernando para ressuscitar isso, né? Que eu postei isso tem uns 15 a 20 dias. Né? Tá aí. Eu postei, tá no Face. Que a dose muito forte do remédio, também pode matar. E o que está acontecendo hoje? Irmãos, vocês imaginam quantos que vão morrer por causa de quê? Depressão, tristeza, quebradeira. Eu me lembro no período, na época, vocês que é mais antigo lembra, quando o Collor botou a mão e encampou o dinheiro de todo mundo. Irmãos, eu trabalhava em banco. Eu trabalhava em banco e trabalhava na agência Barra da Tijuca, ali bem na Armando Lombardi. Bem lá na Armando Lombardi, eu trabalhava na agência do banco e eu trabalhava, na época, eu trabalhava com dinheiro e a gente abastecia essas máquinas na época a gente chamava BDN, Banco Dia e Noite. A gente chamava BDN, né? Que é essas caixas eletrônicas hoje, mas naquela época era BDN. Irmãos, vocês não imaginam o que eu vi de gente chorando, sofrendo, passando todo tipo de situações, né? E uma das coisas que às vezes a gente não consegue entender é que existe uma guerra, mas também existe uma guerra de informação. Informações falsas, como eu falei ontem, né? Espírito de engano. E muitas das vezes nós vamos absolvendo isso de tal maneira que isso fica para nós como fosse verdade única. Eu quero perguntar a vocês, gente, eu vou dar um exemplo, eu ia falar isso anteriormente, eu estava falando com o Bispo Fernando. Eu falei, Fernando, é tão maquiavélico que
Você vai, olha, presta atenção como é que é uma guerra de informação. Se você for entrevistar o coveiro vai falar de quê? Tu vai perguntar a ele assim, como é que tá aí no cemitério? Ele vai falar de quê, irmãos? Alguém pode responder aí? Ele vai falar de morte. Não, que tá morrendo gente. Porque é a praia do coveiro. Ele vai falar daquilo que ele sabe fazer, né? Então, às vezes, nos leva, tenta nos manipular com informações, né? Que muitas das vezes nós não temos entendimento, manipulando a gente com informações que não são informações corretas, né? E dando aquilo ali como se fosse a única informação, a única palavra, né? Que nós temos durante o dia. E muitas das vezes você, infelizmente, amado, está recebendo isso aí e levando isso, né? Tomando posse disso. O que me chamou a atenção quando eu estava lendo esse texto aqui dos crentes de Bereia é que eles foram buscar outras fontes, eles foram buscar outras informações. E quantas vezes que você está refém de um sensacionalismo pesado? Eu vou te dizer uma coisa que ninguém nunca falou para você. Vou falar uma coisa, até para trazer você para raciocinar. Irmãos, sempre vai morrer gente. Amém? Da mesma forma que nasce, morre. Amém? Tudo da mesma forma que nasce, morre. Quer ver? Até para você trazer como é manipular informação, né? Eu vou num hospital, numa maternidade, né? Entro numa maternidade e começa a filmar bebê, né? Começa a filmar crianças e vou falar assim, ó, olha, eu estou dentro da maternidade. Presta atenção. Olha, e filmando as crianças, os bebês nascendo. Olha, tá tendo muito nascimento. Tem muitas crianças que estão nascendo aqui, né? Olha como é que está nascendo criança. E começar a falar daquilo ali. Qual vai ser seu pensamento? Olha, está nascendo muita criança, né? Nós não podemos ser, né, bois, ou melhor, massa de manobras. Infelizmente, amados, nós estamos entrando dentro desse círculo como massa de manobra, levados e induzidos por uma só posição. O que eu estou chamando vocês? Procure buscar as informações. Não fique preguiçoso. O povo de Bereia era conhecido como nobres, porque um dos atributos da sua nobreza é porque eles retinham aquilo que eles estavam vendo. Quem estava pregando para ele era Paulo, quem estava lá era Paulo e Silas, mas eles foram ver se Paulo estava falando a verdade. Eu posso ouvir amém? Aqui, ó. Bom, a Karina está falando aqui, ó. Olha só. Minha avó está em pânico com tudo isso. Ainda mais agora que, né, o pai dela passou mal, né? Que Deus quiser, está na mão de Deus, né? Então, quantas pessoas estão entrando quando a nossa família deixa de ser estatística? A Néia está falando ali. Não, mas vou pegar aqui a Karina está falando. A avó dela, tu imagina? Presta atenção, amados. Olha só, idosos que não têm, que estão acostumados a ouvir só uma notícia. Presta atenção, olha que coisa maligna. Que não tem como você ou como eu, que vai ver o canal o 577, o 420, o 330 e começa a rodar para ver se aquela informação está falsa, se é verdadeira ou não. E eles ficam ali, imagina os idosos, irmãos, e é um ataque, presta atenção, algo bem premeditado que desse vírus, né? E das informações, da guerra de informações, que vai bombardeando os idosos. E quem fica vendo televisão direto? Presta atenção. Quem fica vendo televisão direto e muitas das vezes fica preso a um canal? Eu quero ouvir vocês.
A Noel está falando ali que aqui estava com saudades do trânsito aqui na Rua da Matriz. Amém. Está começando, isso aí, o pessoal está começando a entender, né? O pessoal está começando a entender. E vocês, às vezes, tu está ali dentro de casa, preso para um tipo só de informação e não vai verificar. Irmãos, eu estou querendo trazer você, vai para o contraponto. Seja como os crentes de Bereia, que eles iam questionar para ver se aquilo que estava falando para ele, se aquilo ali era real. Irmãos, hoje eu postei, que às vezes eu posto eu não posto bobeira, né? Para brincadeira, a gente tem o nosso grupo lá, Não Tem Vez para os Fracos, que é coisa de um grupo fechado, que é coisa de brincadeira, mas é só para eles. Mas para vocês eu tenho colocado, irmãos, e hoje, desde de manhã, pesquisando, estudando, irmãos, eu fui buscar o contraponto, eu fui buscar a voz contrária. Pô, será que só tem essa voz? Eu preciso trazer, porque eu tenho um grupo de pessoas que me acompanham, que me seguem. Eu sou pastor de ovelhas, que não são poucas. Eu tenho ovelhas de todas as idades. Eu não posso ser influenciado por qualquer um. Eu tenho que rever. Eu sou bereano. Eu sou bereano, irmãos. E eu fui buscar o contraponto. E os contrapontos, irmãos, eu comecei a botar na balança. Opa, o que o João, que é também pós-graduado, o doutor fulano de tal, que também tem. Não, ele diz, pode ser assim. Então, o que está acontecendo, amados? Não está tendo equilíbrio, né? Não está tendo equilíbrio. Como está falando aqui o Bispo Fernando, há uma gama de informações muito grande, né? Nós não podemos ficar reféns, e isso está fazendo mal. Como o próprio ministro disse, isso é tóxico. Isso é tóxico. O próprio ministro falou, para, entendeu? E eu estava vendo, irmãos, uma certa, não vou dizer o canal aqui, vocês sabem, pode deduzir, não há contraponto. Não há o contraponto. Se alguém falar que não, a Neuvalgina, eu tive experiência lá em casa, eu dei Neuvalgina para minha avó, estou dando exemplo, tá? Minha avó foi curada com a Neuvalgina. Não, mas isso não pode. Aí ele corta, não, mas isso aí é ciência. Irmãos, a ciência não. Eu vou dizer para vocês, tem seus acertos, mas também tem seus erros. Primeiro, erro da ciência. Bilhões e bilhões. Vem cá, eu quero saber como eles calcularam que tem bilhões de anos a Terra. Ah, pegou aquela pedra. Fala para mim. Eu quero saber como é que eles analisaram. Né? Quero que analise. A ciência diz que você veio de quê? Do macaco. Você recebe. Quem fala é a ciência. Todo mundo aqui veio do macaco? Hein? E detalhe, né? É um contraponto aqui, que o número está alto, que vocês viram, a própria reportagem não deu ênfase nisso, só em um hospital que isso vazou, né? Vou dizer, foi falha, deve ter sido alguma falha lá do hospital, que deixou que o vírus... Só em um hospital morreu quase 50, 60 pessoas. Em um hospital somente. Então, vamos colocar 60, 50 pessoas, um número muito alto. Mas o que? O vírus estava ali atuando, não teve um isolamento, né? Houve falhas nisso aí, que somente no hospital. Então, no número que está aí, abaixo de 60 por falha. Outra coisa, fora os laudos que demoram um tempo, que bota... Às vezes morreu de infarto, mas bota lá, como não está tudo agora, a provável suspeita é corona. Então, nesse momento, todo mundo que morreu, né? Eu estava até brincando com uma pessoa assim, fulano morreu, estava no apartamento assaltando, morreu baleado com mais de 20 tiros e caiu do apartamento. Provável suspeita que ele morreu de coronavírus.
Vocês estão entendendo, amados, como é que nós estamos? Tudo hoje entra como se fosse tudo hoje entra como a estatística que é. E hoje eu estava ouvindo de manhã, foi quando eu acordei, falei, até liguei para o Fernando. Fernando, eu vou pregar. O que você quer que eu pregue? Sobre uma mensagem que ele, né, me assessora. Falei, Fernando, e a gente, é o contraponto. Falei, Fernando, o que a gente fala? Sobre isso? Não, vamos falar sobre isso, apóstolo. Ele até postou um negócio hoje aí, né? Então, começa a entender, amados. Começa a entender que você precisa e não seja influenciado por esse nível às vezes, de um jornalismo barato, sabe? Isso era igual você... eu vou dar um exemplo, né? Buscando uma audiência. Há um tempo tinha um jornal que chamava assim Meia Hora, né? E aquele jornal precisava vender, jornal Meia Hora. E saiu assim, caixa alta, logo na primeira página, né? Pastor mata criança de 2 anos. Vou repetir. Pastor mata criança de 2 anos. Irmãos, Jornal da Banca foi tudo embora. Isso já tem uns 20 anos atrás, ou mais um pouco. Meia hora. Pastor mata criança de 2 anos. O que você... Olha a maldade. Caraca, o pastor. Aí você vai lá dentro, abre o jornal e estava escrito o quê? Cachorro pastor alemão matou a criança. Mas qual foi a primeira impressão que tu pegou? Que foi o quê? O pastor, né? E quem não folhou o jornal? Quem não abriu o jornal para ver o que estava se falando? Vocês estão entendendo, amados? Então, vocês têm que analisar a informação. Às vezes por preguiça, às vezes por não querer, né? Você só recebe aquilo. Não, irmãos, vamos ver se os números batem. Vamos ver se é isso mesmo. Vamos ver se as mortes são isso aí. Ou, né? Pessoas que têm que tomar cuidado, que são pessoas que já têm problemas, esses aí têm que tomar cuidado. Isso é certo. Até porque o vírus nessas pessoas, né? Pessoas que têm diabetes, pessoas que têm pressão alta. Outro caso que eu vi aí, que não está se falando muito, obeso. Pessoas que têm obesidade, já vi 3 que morreram por causa... Não foi por... A obesidade fez com que a imunidade baixasse. Obesos também. E eu não estou vendo falar muito disso aí. Né? Quem está falando aqui? O Zezinho caiu e morreu de fogo. Então, né? São os fatores, as pessoas que têm a imunidade baixa, os idosos, isso a gente sabe que, né? E infelizmente acontece. Se o vírus pegar uma pessoa, nesse caso aí, né? A gente já sabe que só Deus mesmo que vai dar a cura. E Deus cura, amém? Quero dizer para você, Deus cura. Ele curou ontem, ele cura hoje e ele vai curar amanhã. Ele é Deus e ponto. Mas no tempo dele, na hora dele, do jeito dele. Até porque, né, na época dele, ele não curou todos de enfermidade. Morreu-se gente. Amém? Até para você entender. Então, amados, eu tenho que começar a ver se realmente o diagnóstico está... Qual foi o diagnóstico? Será que foi isso? Será que alguém pesquisou se realmente foi isso? Foi por causa disso? Será que não tinha outros sintomas? Aí pegou o vírus e se agravou? Então, amados, eu tenho que sair, buscar o entendimento. Tem que ser como o bereano. Eu tenho que ser como os crentes de Bereia. Procurar o quê? Entendimento no que vai ser feito. No que está falando. Eu tenho que analisar as informações. E, como eu falei, buscar as fontes corretas. Buscar as fontes certas. Esse entendimento tem que estar comigo. Eu que tenho que entender. Porque eu não posso ser levado por tudo que está acontecendo. E esses dias Deus tem me cobrado. Fala com o meu povo, leve eles para a luz. Né? Leve para a luz. Porque às vezes, amado, como eu estou falando, vocês estão ali, cego, sendo abarrotado por notícias. Tá.
analisa a informação, né? Seja como os crentes de Bereia. Para de ser mal informado, às vezes sendo levado, conduzido, direcionado, massa de manobra. É como eu falei esses dias, que eu falei, colocou você dentro da tua casa e começou a te marretar, e você não parou para fazer uma análise. Você não parou para ver, poxa, será que é? Se você não consegue, amado, o que eu falei no Dias para Não Ouvir, se você não consegue ouvir, desliga. Se você não consegue analisar, não dê audiência. Né? Você não dá audiência. E se você não está preparado, se você não tem um olhar crítico, aquilo ali vai te absorver, entendeu? Hoje irmãos, eu ouvi, para vocês terem uma ideia, mais de 1 hora de outras opiniões. O que o João estava falando, o que a Maria... Eu já tenho opinião aqui do José, né? Já tenho opinião, José já falou isso. Mas eu vou no contraponto. Irmãos, única coisa que é universal é isso aqui. Ó. É a palavra. Única coisa que é universal é a palavra. Não tem outra coisa que seja universal. Isso aqui eu não tenho como duvidar. É universal. A mesma coisa daqui é na China, é a mesma palavra e de um Deus imutável. Deus não muda de opinião. Um Deus de mais de 7.000 anos, o Deus de ontem, né? O Deus de amanhã, o Deus de hoje, é a mesma coisa. Onipresente, onisciente, são as características dele. Mas eu tenho que começar, irmãos, a levantar o contraponto. Eu tenho que entender, eu tenho que aprender a analisar as informações. Igual às vezes eu tenho esse costume, tá? Às vezes passa, mas passa no fio da agulha. Passa no buraco da agulha. Irmãos, eu recebo informações o dia todo. O dia todo eu recebo informação. Mas eu analiso. Vamos ver qual é a fonte. O que está se falando. E não fico, irmãos, só aqui, ó. Não, eu começo a rodar. Eu procuro entendimento. Para trazer para vocês, entendimento. Para procurar trazer para vocês. E se alguma coisa que eu estou falando, irmãos, né, no podcast, na palavra não, mas aqui eu dou o direito a você até para me acrescentar, que eu também estou aqui. Mas uma das coisas que eu tenho feito, amado, é pesquisar. É ouvir o contraponto. É ouvir o contrassenso. Aí, voltando ao que eu estava falando no início. Irmãos, vocês imaginam, o vírus vai passar. Amém? Fique tranquilo, o vírus vai passar. Com certeza ele vai passar. Mas qual vai ser o estrago? Como estão usando aí? A segunda onda. Desemprego, né? Fome, pessoas, né? Que era a previsão, que não vai ser, em nome de Jesus, amém? Não vai ser. Então, amados, eu tenho que começar a fazer as análises corretas. Eu tenho que fazer. Eu não posso ficar refém de uma só informação. Você já foi olhar, presta atenção, igual você viu, quantos que morreram na Itália? Quantos que morreram na Espanha? Você já foi pesquisar por quê? Isso aí é um outro podcast. Mas você foi ver por que tantos que morreram lá? Ah, poxa, eu ouvi falar que é idoso. Você tem que pesquisar números. A média da idade da população, né? Os fatores culturais. Eu vou dar um exemplo para você de Portugal e Espanha, que eu tive lá, né? De Portugal e Espanha. Vai compartilhando, amado. Isso aí depois as pessoas vão assistindo. Eu fui numa cafeteria, né? Vou dizer. Fui numa cafeteria lá na Inglaterra, fica muito pub bebendo, ficou muito dentro ali aquele grupo de pessoas, e lá não tem uma coisa que
o pessoal mete um malho muito no Brasil, né? O próprio brasileiro, mas graças a Deus você entra num restaurante, né? Aqui, ó. A Cristina tá falando aqui, ó. Cristina. A Vale do Rio Doce colocou metade dos funcionários em casa no Espírito Santo. O irmão dela trabalha lá. Então, a Vale é desemprego, irmãos. Presta atenção. Então, voltando ao que eu estou falando, porque aí eu fui tomar café. Eu estava até com o apóstolo Jonedi. Nós entramos num café, numa cafeteria, lá fica aquele monte de idoso, de velho, né? Homens e mulheres tomando. Quem não tem, lá tem o fator cultural, muito principalmente no alto inverno, eles acordam tarde, saem para trabalhar tarde, né? Os que trabalham nas empresas tarde, e chega até, para você ter ideia, eu estava num culto, o pessoal chegando 10h30 da noite para o culto, porque ele tinha chegado do trabalho. Então, é culto para a gente aqui não, 10h30 você já está em casa, lá não. Então, eu fui tomar um café, né? Como aquele café lá, café descafeinado, que é o que eu só tomava, café descafeinado, que é mais fraquinho. Então, eu fui tomar um café, né? Eu e a Apóstolo Dedinho lá, foi em Portugal, e depois aconteceu em Madrid. Aí chegamos para tomar um café, irmãos, eu estava de terno, estava até frio, estava terno, e eles ali, irmãos, quando eu voltei para a igreja, o meu terno estava insuportável do cheiro de café. Insuportável. Porque aquelas pessoas ficam ali dentro fumando, fumando e conversando e bebendo café e tomando uma vez uma cervejinha lá e saem de lá às vezes na madrugada, 2h, 3h. E a gente estava ali vendo aquelas situações, participando irmãos, quando eu cheguei na igreja, o meu terno, irmãos, nem eu falei, que isso, irmãos? Ainda bem que o pessoal sabia lá, mas se eu fosse para um outro lugar, para uma outra reunião, vamos dizer, fosse para uma reunião secular, né? As pessoas iam dizer assim, que isso, rapaz, esse cara fuma muito. Então eles ficam muito concentrados dentro de pequenos cafés, cafeteria. Quem de Portugal estiver aí pode confirmar o que eu estou falando. Tem pessoas que assistem a gente do mundo todo. Né? Então, eu estou até aqui, ó, essa é uma homenagem ao Reino Unido. Temos a nossa pastora Mônica que está lá. Né? A Adriana está lá. Para vocês terem ideia, a Adriana está lá antes de acontecer aqui. A Adriana já estava entrando em quarentena lá em Nova York. Então, amados, ao fator cultural, ao fator clima, né? Tudo isso botou no contraponto e torcendo para que, em nome de Jesus, irmãos, vamos orar para que faça mais calor. Vamos clamar por Rio 50 graus. Se começar uma semana de calor, como tem feito, graças a Deus, né? Calor abafado, você vai ver o resultado disso aí. E detalhe, a raiva, a tristeza de muitos, do pessoal da hora do caos, é porque não está acontecendo da maneira que estão acontecendo. Eu nunca vi um povo tão rebelde nessa área. Irmãos, hoje o Pastor Brasil, ele está até aqui assistindo, ele postou para a gente, né? Ele mandou lá para o nosso grupo, esse grupo fechado, né? Lá dos homens, né? Ele postou o pessoal aí em Caxias. Olha, vai uma emissora lá, bate. E parece que está sendo efeito contrário. Acho que nunca fez tanta propaganda para o comércio de Caxias como está fazendo hoje. Ela bate. Está todo mundo na rua. Aí eu pergunto a você, não era para os índices de Caxias, os números de Caxias, está lá batendo recorde? Porque no Rio está mais devagar. Né? No Rio, alguns lugares, estão seguindo a risca. E os lugares que estão seguindo a risca é onde está tendo mais número de morte maior. Exemplo, Barra da Tijuca. Né? Onde no Rio, acho que o número mais alto é na Barra. Quantos estão entendendo, amados? Então, analise as informações. Faça uma análise daquilo que é... O que você está falando?
quem está falando aqui não tem... isso aqui, ó. Não tem doentes, o Silas que está falando ali, ó. Não tem doentes para colocar nos hospitais. Aí, isso aí já é outra mensagem, né? Verba faz essas obras sem licitação, né? Constrói rápido, dinheiro muito paga-se na mão. O Silas está falando aqui, não tem doente para colocar nos hospitais que o Estado está construindo. Tudo mentira. Isso é tática de homens mentirosos. Planeja alguma coisa que ainda não apareceu. Isso aí, Silas, é porque está surpreendendo eles. Porque está surpreendendo eles, entendeu? Está surpreendendo. Os números não estão batendo, os números não estão batendo com eles. Por quê? Porque eles calculavam uma coisa. E como eu falei, não poderia ser uma carnificina, né? Não poderia ser uma carnificina em Caxias? Belfort. Eles não gostam de falar, não, né? Mas Belfort Roxo, querido, ali, eu acho que ali tá mais blindado do que de Caxias. Vida que segue, vida normal. Então, começa a entender uma coisa. Você tem que começar a fazer uma análise das informações. Seja crente bereano. Seja uma pessoa como eram os crentes de Bereia, né? Eles iam analisar. Igual aí. Uma das coisas, irmãos, que eles estão batendo para aqui e está sendo a frustração, né? Porque o que eles imaginavam não está sendo. O que eles estavam torcendo para ser, não está sendo. Eles estavam torcendo para que fosse uma coisa pior. E graças a Deus não vai ser. Exemplo, Thomas agora chegou a 700, 800 mortos. Isso tudo se jogou dentro de um pacote. Como esse repórter, né, esse jornalista, perdão, ele botou interrogação. Será que todos esses porque tem casos aqui, irmãos, que ainda vai ser analisado. Está demorando 5 a 10 dias para dar o resultado do que foi. Entendeu? Vamos imaginar que o João da Silva, né, morreu de velho. Morreu porque já era a hora dele. Se for hoje, né, coronavírus. Ele morreu porque era a hora, acabou. Não, mas se for hoje, ele vai entrar na estatística de coronavírus. Repetindo, são casos e casos. Alguns precisam ser, né, as pessoas de risco têm que respeitar, isso aí tem que haver uma prevenção, isso é correto, tem que fazer, tem que existir, essa prevenção é correta, entenderam? Tem que ser feito. Mas o mais importante, querido, é nós analisarmos todas as informações que estão sendo liberadas. Então, o tema é analisando as informações como os bereanos. Analisando as informações como os bereanos. Quantos entenderam, amados? Eu acho que eu trouxe luz. E uma coisa que eu quero fechar aqui para você. Fique em paz, que Deus está nesse negócio. Fique em paz. Confia nele. Esse quadro vai se reverter. Essa história vai se reverter. Paz. Aquete teu coração. Acalma teu coração. Não seja levados por todo tipo de informação aí, não. Amém? E detalhe, como eu tenho falado desde o primeiro dia, melhor é o fim das coisas. Melhor é o fim que o seu início. O fim das coisas vai ser muito melhor. E vamos ver um grande avivamento. Vamos viver um período de bênçãos financeiras. Estamos vendo, não olha só pela situação que está, não. Olha o que Deus vai fazer. Entendeu? Vamos orar por esta nação. Vamos pedir que as coisas, as pessoas não possam ser alcançadas trazendo um espírito de depressão, de tristeza, de angústia. Não.
né? Vamos levantar, levanta a cabeça. Levanta a cabeça, né? Melhor é o fim das coisas. Melhor é o fim das coisas do que seu início. E levante, entenda que tudo que está acontecendo tem um fim. Tudo que está acontecendo tem um ponto final. E não seja levado por isso aí que está ao seu redor. Aqui, ó. Pastora Renata, tá vendo aqui, ó? Isso que eles estão querendo, ó. Irmão, não tem quem aguente. Pastora Renata tá falando aqui. Aqui na Primavera também uma conhecida lá, da pastora nossa, se suicidou. Né? E você não é gado para ser conduzido. Você não é massa de manobra. Não tem condições, irmãos. Peço, por favor, em nome do Senhor Jesus, desliga a tua televisão. É um sensacionalismo, é isso aí, ó. Um sensacionalismo barato. Sabe? É um sensacionalismo. Algo só trazendo... É o que eu falei. Eu quero perguntar a vocês que estão assistindo aí. Aonde que teve alguém de um contraponto? Eu não vou falar nem... Para não ser tão espiritual, tá? Eu não vou ser nem... Ó, Jesus cura. Não vou dizer isso lá, não, que eles não vão dizer. Um outro médico que vai dizer assim, ó, eu fiz o teste lá, como eu falei anteriormente, eu dei uma dipirona com coristina D, com um anti-inflamatório e resolveu. Será que se alguém vier com e detalhe, fato real, porque ele deu dipirona, deu a coristina D e deu um antibiótico, se eu chegar com isso, não, curei 50 do meu filho, tá aí, um beijo, filho. Curei 50. Se chegar e falar, eles não vão dar como verdade. Né? Aí, massacrando o pessoal com as más notícias. Então, seja como os crentes de Beré. Quem entrou depois, a palavra que foi ministrada hoje foi em Atos, capítulo Atos 13, versículo 11, foi assim. Amém? Então, eu quero te dizer agora, em nome de Jesus, não deixe que não seja levado e nem influenciado por essas más notícias. Amém? Não seja influenciado pelas más notícias. Tá? Atos 17:11. Atos 17:11. Tá bom? Glória a Deus. Vamos orar. Obrigado aí por estar à noite, às 19. Não entendi, né? Muita gente ganhando como robôs de notícias. É verdade. Isso traz, irmãos, né? Somos vítimas de manobras de massas regadas por politicagem barata e incompetência de sistemas falidos. Verdade. Mas uma coisa, você é cristão, irmãos. Você tem que aprender a analisar as coisas. Amém? Vamos orar por você, pela sua família. E às 19h45 estamos aqui novamente e justamente, é isso aí, Bispo Alaí. Se não tem estrutura, não assista, para não acontecer como a pastora Renata falou ali, né? Tu imagina? Não, presta atenção. Uns idosos, né? Uma pessoa que às vezes fica um refém de um canal só, tá lá, só num canal, né? Só um canal, assistindo. E de manhã à noite só ouvindo aquilo ali, não resiste. Acontece o que aconteceu com essa pessoa aí que é conhecida da pastora Renata, se suicida. Não está estruturado. Não aguenta. Não aguenta. Eu posso ouvir um amém bem grandão aí? Amém? Chega, que eu já passei da hora. Esse programa é 1 hora, senão eu vou ter que pagar mais, hein? Por causa da audiência. Então, não esqueça, estaremos juntos aí, né? A partir das 19h45. Um abraço para a Igreja da Primavera 1 e 2. Amados, isso é importante. Não esqueça dos alimentos. Nós estamos arrecadando alimentos
Nós estamos ajudando muita gente. Eu preciso desses alimentos com urgência, né? Como dizia o Betinho, quem tem fome tem pressa. Estamos precisando de alimento. Amém? E, encerrando, analise as informações, seja como os cristãos de Bereia. Amém? Não seja levado, analise. Ruim de tudo, se não consegue mudar de canal, se não tem condições, desliga a televisão. Desliga. Vai ler o livro, já bota como alvo aí na tua quarentena, lê a Bíblia toda, ou então pelo menos lê 10 livros, uns 20 livros, mude o seu alvo, né? Lê um livro bom, aqui ó, pede lá aos bispos, ó, para o seminário, quando chegar ao seminário, você já está Poder da Aliança e Liderança Aliançada, 2 livros bons, que vão ser o seminário na nossa igreja. Amém? Vai ser um seminário que vai ser feito lá. Pega livro, vai ler outra coisa. Se desintoxica. Se desintoxica. Amém? Não seja asfixiado por tudo que está acontecendo aí, não. Amém? Pai, em nome de Jesus, pedimos que o Senhor possa, Senhor Deus, limpar a mente dos teus filhos, Pai. Que eles possam ser renovados pelo entendimento. Não vos conformeis com este século, mas renovai-vos pelo vosso entendimento. Limpa a mente deles, Pai. Limpa a mente. Limpa a mente de cada um. E que guarde a família deles, guarda a casa deles, todos os sonhos, o projeto, tudo que está no coração deles, que estejam antenados com a vontade do Senhor. Nós pedimos agora, Pai, em nome de Jesus, que sejam bênçãos especiais sobre a vida dos teus filhos. E toda essa palavra contrária, toda essa falta de informação incorreta, seja repreendido na vida dos teus filhos. E já te agradecemos por isso. Em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe todos vocês. Fique na paz até às 19h45.